Bom dia companheiros e companheiros. Hoje eu vou falar a respeito de algo, não vou falar nada político, mas eu vou esclarecer aqui um ponto que talvez algumas pessoas me entendam mal e, e passem a pensar ou ter uma posição não muito agradável a meu respeito. Por quê? Porque, como eu não sei se vocês sabem, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, no centrão do Rio de Janeiro, debaixo de uma favela. Ali debaixo do. Na verdade, eu nasci no Rio Comprido, um bairro carioca. Mas eu morava, quando o papai veio da Bahia, nós morávamos praticamente debaixo do Morro da Providência, o Morro da Favela. O único morro, na verdade, que tem o nome favela, porque esse favela ficou tão pitoresco, tão conceituado, que eles passaram a chamar os morros de diferentes capitais do Brasil também de favelas. E dá pejorativamente o nome favelado, né, depreciando talvez a pessoas que tivessem um poder aquisitivo mais inferior, um poder cultural mais inferior, ou que procedesse de uma maneira totalmente diferente da maneira do pessoal da elite, né, da nobreza. Então, eu nasci debaixo do Morro da Favela. Favela, não sei se vocês sabem, né, é uma planta. Quem leu aí A Rebelião de Canudos, né, vai saber do que se trata. A favela é uma planta que foi trazida lá de Canudos, na Bahia, e foi plantada justamente nesse pedaço do Morro da Providência, né, que é o Morro da Favela, junto com o Cruzeiro, né? Pois bem, eu nasci aí. Então eu sou carioca e guanabarino, porque eu nasci ainda no antigo estado da Guanabara, que em 73, né, na época do militarismo, houve a fusão com a construção da ponte Rio-Niterói, houve a fusão. Então o estado da Guanabara desapareceu e ficou simplesmente o estado do Rio de Janeiro, tendo a capital, a cidade do Rio de Janeiro, o que não era antes. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque outro dia me para na rua e nós estávamos conversando casualmente, uma senhora mineira. E ela me disse o seguinte: parece que o senhor não gosta muito do estado de Minas. Eu falei, bem, dona, eu não sei por que a senhora está falando isso. Eu tanto gosto que moro lá. E eu moro na cidade de Divinópolis, moro na área rural, para ter bastante contato com o animal, com o boi, com o cavalo, com a vaca, com os cachorros. Então eu tenho bastante contato com a área rural, isso já desde pequeno. Então eu não vim conhecer boi nem cavalo agora, eu já conheço desde a minha infância mais primária. Pois bem, essa senhora disse, por quê? Porque às vezes eu posso divergir uma vez ou outra de alguma opinião, não é somente de um mineiro, pode ser de um paulista, de um gaúcho, de qualquer um, até mesmo de um carioca. E vocês estão vendo bem, o meu sotaque não é um sotaque assim tão carregadamente carioquês. Não sou. Agora, eu tenho alguns pareceres e eu conheço bastante bem o estado de Minas, toda aquela área da Zona da Mata, Ubá, Leopoldina, Cataguases, São João Nepomuceno, não é? E Juiz de Fora, Miraí, a terra de Ataúfo Alves e tantas outras. Eu conheço também parte do norte de Minas, aquela parte de Januária, né, indo para Montes Claros, ali Monlevade, toda aquela área toda ali, Curvelo, né, a cidade também acho que de uns 28 ou 29 mil habitantes, cidade de Corinto, né, e tal. E conheço também a parte do Triângulo. Eu já tive em Uberaba, Araxá, Uberlândia, essa área toda e parte do sul de Minas também. Então eu acredito que tenha mais conhecimento do Estado mineiro, do que a maioria dos mineiros, que às vezes jamais saíram de sua cidade ou viajaram à cidade mais próxima.
Eu, por exemplo, moro no Centro-Oeste Mineiro e gosto muito. E me dou bastante bem com o mineiro, certo? Adoro a culinária mineira. Inclusive falei a essa senhora, adoro a culinária mineira. Eu desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu como angu. Hoje você vê o mineiro mais jovem já não faz isso. O angu, fubá e água cozido, né? Sem sal, sem nada. Na comida. É indispensável, né? Na minha alimentação. Agora, tem situações que realmente me deixa um pouco a desejar. Mas isso não é o mineiro. É algum elemento do estado de Minas. Que casualmente, tendo nascido lá, é mineiro ou mineira. Para vocês terem uma ideia, há anos atrás, há mais de 15 anos, há uns 15 anos atrás, ou mais, eu fiz um cruzeiro que veio da Argentina e foi até o norte do Brasil. Um cruzeiro de 7 dias, no vapor. Eu falo vapor, eu gosto de falar a palavra, eu acho bonita essa palavra, vapor, né, que se falava antigamente. No navio, não estou fazendo propaganda, mas é o MSC Fantasia, muito lindo, quase 14 andares de pura beleza, né? E no terceiro ou quarto dia, nós fomos jantar. Imagine, um navio desse leva mais de 1.500 pessoas, fora toda a tripulação, que deve ser uns 800 pessoas. Nós fomos jantar e eu estava acompanhado de 13 pessoas, um casal bastante conhecido meu, uma outra senhora também bastante conhecida, que não era da família, e somente eu de carioca, o que eu acredito que essa senhora nem sabia. E nesse cruzeiro nós saímos de Divinópolis em um ônibus de uma excursão, um ônibus muito confortável, 2 andares, ar-condicionado, e nos hospedamos ali em Copacabana, no posto 4, próximo ali, quase na esquina da rua Santa Clara, num hotel, né, frente para o mar, na Avenida Atlântica, um hotel excelente. Chegamos lá na parte da manhã, e lá iríamos pernoitar e só iríamos sair à noite do dia seguinte, né, nos 7 dias do tal cruzeiro. Pois bem, e lá ficamos essa noite e jantamos e tal. E esse conhecido meu, né, marido dessa senhora que mais adiante vai ser bastante desagradável, ele falou para mim o seguinte: olha, Luiz, você é daqui, não é? Falei, eu nasci realmente aqui, mas tenho meus prós e meus contras, como em toda parte. Eu falei, é a segunda vez que eu venho aqui. Minto, ele me disse o seguinte: é a terceira vez que eu venho aqui, Luiz, ao Rio de Janeiro. Eu já estive em outros lugares no Brasil. Agora, essa cidade realmente, se chamam essa cidade de cidade maravilhosa, por alguma razão e eu estou aqui para provar isso, porque realmente, em termos de beleza, é muito maravilhosa. Pois bem, ele falou isso nessa noite, ainda em terra firme, lá no posto 4, em Copacabana. Na terceira ou quarta noite, no cruzeiro propriamente dito, nós descemos para jantar, e estava toda essa família reunida, esse grupo de 13 pessoas, e somente eu não era mineiro. E esse conhecido, não é, estava ao meu lado e disse o seguinte, mas falou um pouco em voz alta, e algumas pessoas escutaram. Falou assim: olha, Luiz, o que eu te disse ontem, o que eu te disse há 2 ou 3 dias atrás, que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa e eu tenho loucura pelo Rio de Janeiro, eu reafirmo aqui. Agora, daí veio o problema. Olha o que disse a esposa desse senhor, desse cavalheiro. Assim, exatamente, abro aspas. Pena que todo carioca é vagabundo. Fecho aspas.
eu não poderia ficar calado. Não é que eu queira defender o meu Estado. Não, eu não vou ficar calado diante de uma aberração dessa. Eu falei, bem, dona, eu não sei o que a senhora está chamando de vagabundo. O Brasil, né, tem 26 estados e mais o Distrito Federal. Então, são 27 no total. São Paulo, industrialmente falando, né, e toda a economia, é o coração do Brasil. Logo em seguida, em termos de riqueza, né, até mesmo porque estava todas as bacias petrolíferas na bacia de Campos. Então, só o petróleo, né, isso naquela ocasião. Eu falei, o segundo estado é o Rio de Janeiro, que em território só perde para Sergipe, que é o menor estado da União. Agora, se a senhora diz que todo carioca é vagabundo, por que seria que o segundo estado da União, em termos de riqueza, é o Rio de Janeiro? Muito longe do terceiro, que é Minas Gerais. Na ocasião eu falei isso. Ela ficou sem saber o que dizer. Agora eu pergunto a vocês, isso aí é não gostar do mineiro? Não. É simplesmente ver nessa senhora uma falsa representante da comunidade mineira. Porque essa cidadã, ou essa elementa, não é mineira. Ela pode ter nascido no estado de Minas. Eu tenho vários conhecidos mineiros que são maravilhosos. Conhecidos e conhecidas. Acredito que mais conhecidas do que conhecidos. Mais mulheres do que homens. E são maravilhosíssimas. Agora, tem sempre aquele que deixa a desejar. Assim como eu, não é? Sou considerado como um cidadão indigesto a muita gente. Agora, por quê? Bem, por alguma razão. A essa senhora devo ser eu o indigesto. Não é? E a vários outros que não falam comigo, mas que eu tenho absoluta certeza. Ou talvez por inveja de algum conhecimento, ou talvez por eu ter uma ampla liberdade nas minhas atitudes, por eu ser altamente brincalhão, desde a criança ao mais idoso, a mais idosa, ou a mulher de média idade. Então, eu sou altamente brincalhão. E outra coisa, eu sou altamente desbocado, falo palavras. Então, falar às vezes caralho para mim é como se fosse dar um bom dia. Mas isso não sai simplesmente com a finalidade de outros trejeitos. Sai simplesmente porque faz parte de mim. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Agora, se não gostasse do estado de Minas, vocês acham que eu estaria morando em Minas? E outra coisa, colocando a cidade de Divinópolis lá num patamar elevadíssimo, que eu gosto muito, tenho muitos conhecidos em Divinópolis. Adoro também uma cidadezinha muito próxima de Divinópolis, que eu já fui, que é Itapecerica, certo? Fui a Pará de Minas, fui a Formiga, fui a vários outros lugares, sabe? Percorri toda aquela área do Cerrado, tive ali no Paredão de Minas, onde teve foi filmado aquela de Grande Sertão Vereda, né? E aquela parte toda, tive lá por mais uns 10 dias. Então, conhecendo bastante bem, convivendo com a gente. Lá eu fiz uma pintura na frontal de uma casa, assim, de uma casa bem simples, onde se hospedou até mesmo Bruna Lombardi, na época da filmagem. Se hospedou lá por uns 6 meses. Assim, ao fundo, vocês estão vendo aqui algumas coisas pitorescas. Vocês estão vendo lá um quadro de uma roça, tá vendo? De um caminho. E vocês podem observar aquele quadro é simplesmente um pedaço de madeira que alguns anos atrás, há uns 7, 8 anos atrás, eu pintei. Simplesmente me veio na cabeça e eu pintei aquilo. Pintura acrílica. Sabe? Esses passarinhos que vocês estão vendo aí de madeira, como podem estar vendo também lá também talvez ali lá no fundo, talvez uma arara, e também tem um sabiá, né? Então eu vou fazendo pouco a pouco. Agora, isso aí desagrada a muita gente. Agora, eu não tenho culpa de ser assim. Eu não tenho culpa, ninguém tem culpa de ser dessa forma. Eu tento não desagradar. Agora, simplesmente às vezes,
Perdão que o telefone caiu aqui. Simplesmente, às vezes, a minha presença, ela desagrada. Então, mas eu quero que aquele mineiro ou aquela mineira que possam perceber em mim qualquer desagrado da minha conduta em relação ao estado de Minas, sabe, que será difícil perceber isso, porque eu não sou essa pessoa desagradável. Se alguém notar, eu peço que me perdoe, porque não sai de coração, porque do fundo do meu coração eu tenho grande simpatia pelo estado de Minas. Talvez seja o estado que eu tenho, não vou dizer que seja o que eu tenho mais simpatia, porque o que eu tenho mais simpatia é a Bahia, né? E até mesmo antes do meu estado de nascimento. Então, agora, eu peço aos mineiros que me perdoem. E é a voz dessa senhora que me disse isso há dias atrás, não é a voz da verdade. Eu tenho grande simpatia pelo povo mineiro, grande simpatia pela culinária mineira, sabe? E eu sou assim. Agora, acredito que os mineiros me recebam também de uma forma bastante calorosa, porque eu sinto isso no povo, no povão. Então, acredito que tenha esclarecido aqui qualquer dúvida que possa pairar ainda, mas obrigado por tudo, e me perdoe os mineiros se qualquer momento, qualquer dia, em qualquer dia de toda a minha passagem pelo estado de Minas, eu tenha defraudado algum mineiro, ou talvez ao estado mineiro. Acredito que não, mas se for assim, sou humilde e peço perdão. Muito obrigado a todos, bom domingo e até a próxima.